Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que é muitíssimo conhecido, a partir do versículo 32 até o versículo 44. João capítulo 8, do versículo 32 até o versículo 44. Não é uma leitura muito extensa, mas também não é uma leitura curta, é uma leitura mediana. Eu peço atenção aos irmãos, por mais que você conheça esse texto, por mais que você esteja familiarizado com esse texto, que você possa tomá-lo em novidade de vida. Quem achou, diga amém. Muito bem. João 8, a partir do versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém, queridos? Eu quero apenas ler, você não precisa acompanhar mais na sua Bíblia, eu quero destacar nesse texto 4 versículos que são importantíssimos para algumas coisas que nós iremos ver na mensagem dessa noite, que será desenvolvido certamente. É o versículo 32, o versículo 36, o versículo 42 e o versículo 44. Você pode simplesmente ouvir com muita atenção. Diz o versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 42, replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, esse texto é um dos textos possivelmente mais lidos nas igrejas do mundo inteiro. Um texto conhecido, um texto que de fato todos nós cristãos estamos familiarizados. Mas é um texto sobremaneira interessante. Ora, pastor Josué, e por que ele é um texto interessante? Pelo menos para nós ele é muito interessante, porque aparentemente esse texto coloca em dúvida
a filiação universal dos homens em Deus.